Canetinha na mão, não esquece dos conectivos na sua redação. Tá começando mais um episódio de Redaçando e hoje a gente vai falar de uma coisa que muita gente esquece de utilizar, ou talvez nem saiba para que serve, ou nunca ouviu falar, ou talvez não entenda quando o professor fica falando tá faltando conectivo na sua redação, que são os conectivos. Então, o que são esses conectivos? Eles são palavras ou frases que você vai usar geralmente no começo ou perto do começo de cada uma dessas frases para que você possa organizar a sua redação e que principalmente você faça uma linha de raciocínio lógica de cada parágrafo e entre os parágrafos quando o corretor for ler sua redação. É importante que você tenha esse entendimento de usar os conectivos, pois cada vez que o corretor for procurar, ele vai procurar primeiro onde estão os conectivos em uma primeira leitura do texto. Você conseguindo direcionar com o que você precisa falar em cada parte da redação, facilita sua vida na hora de escrever, porque você sabe que você precisa colocar depois o conectivo, e também a vida do corretor, pois ele vai primeiro procurar o seu conectivo e ver o que tem logo depois, para ver se bate o que você está fazendo com o que você está querendo dizer e com sua argumentação. Sem contar também que a competência 4, que é dos recursos coesivos e de como você fazer uma argumentação, ela também parte do pressuposto que você utiliza os conectivos para que fique claro o que você tem na frase. Pois se você coloca uma frase sem que você explique qual é o significado dela logo no começo ou perto do começo, você não consegue entender se aquilo é um exemplo, se aquilo está embasando o seu entendimento ou se você está colocando só um repertório ou alguma coisa do gênero. Então é sempre claro que você colocando o conectivo, fica claro o que você está querendo demonstrar. Então deixa o seu texto organizado e principalmente claro com o que você quer dizer. E você fugir daquela coisa de mas eu queria dizer, e de seu professor responder ou seu professor responder se você queria dizer isso porque você não escreveu. Em cada um dos parágrafos você vai precisar de conectivos específicos. Porém, você tem que entender por que você precisa de cada conectivo. No parágrafo de introdução, você vai dar um repertório cultural, você vai falar do tema e você vai falar de uma tese. Logo, você precisa de um conectivo de tempo, um conectivo de situação atual do Brasil, ou até, se não for um tema sobre o Brasil, você pode deixar de falar do Brasil e falar sobre o lugar e a justificativa. Bom, o que você pode utilizar? Você pode utilizar em, no ano de, no período de e no século para você falar de tempo. Para ser situação atual do Brasil. Hoje no Brasil, odiernamente na nação canarinha, paralelamente no território brasileiro, fora da ficção da nação brasileira. Para você falar de lugar, quando você quer referenciar primeiro um repertório, não de tempo, mas de alguma obra. Na obra cinematográfica, na obra plástica, na obra musical, na obra literária, e isso que vai ser os conectivos de introdução. Para o desenvolvimento, você precisa começar a fazer uma argumentação justificando o seu ponto de vista, com começo, meio e fim. Logo, você vai fazer uma listagem, você vai fazer uma exemplificação, ou até possível, se você quiser falar que o cenário não está parecido, você vai usar um conceito adversativo, depois uma exemplificação e depois uma conclusão. Para você poder listar, quando você começa um parágrafo, você pode usar em primeiro lugar, em segundo lugar, em primeiro plano, em segundo plano, em primeira análise, em segunda análise. E também você pode utilizar, em primeira análise, além disso, e você também pode usar constata-se e ressalta-se. Então, você sempre tem que lembrar que você tem que usar no primeiro desenvolvimento um conectivo diferente do segundo desenvolvimento. Sempre lembre-se de não repetir conectivos. Como você vai fazer também a explicação desse tópico frasal, do que a gente acabou de utilizar da listagem. A gente pode utilizar nesse viés, nesse sentido, essa problemática, de acordo com e segundo. Quando a gente faz essa justificativa, a gente pode fazer com que essa explicação ela seja parecida ou não. Então você pode fazer uma explicação que pode ser adversativa com os conectivos. Porém, todavia, contudo, entretanto, se ele for igual, você vai falar similarmente, igualmente e de forma parecida. Quando você faz uma exemplificação, você pode usar exemplo disso, a exemplo, por exemplo, a título de exemplo e como. E para você poder finalizar o seu parágrafo de desenvolvimento, você usa, portanto, logo, dessa forma, dessa maneira, nesse contexto e assim. E aí, para você poder fazer a sua proposta de intervenção, você vai usar uma frase, sempre começando com em suma, logo, portanto, com algum conectivo que você vai concluir. Ou até uma frase, como por exemplo, logo, medidas são necessárias para melhorar a situação da problemática. E aí, quando você vai falar o quem de cada proposta de intervenção, você já começa com ele. Para você falar o que você vai usar, deve e fará, com o sentido de futuro. Como você vai usar com e de forma. O detalhamento você pode utilizar o como, por exemplo, você só precisa detalhar uma das propostas de intervenções. E o para que com o fito de ou com a finalidade de.
Então, com tudo isso, você consegue fazer com que todos os conectivos apareçam. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. O que basta você fazer é organizar suas ideias com o que você já fez, e a gente aprendeu já a organizar nossas ideias num vídeo antigo, que vai estar na descrição e no card aqui embaixo, para você poder conseguir ver como organizar todas as suas ideias. E aqui a gente tem, então, como organizar todo o seu texto com um esqueleto, para a gente poder ver o que precisa colocar depois e colocar antes. Você não usa algum desses conectivos? Ou você está usando outros? Comenta aqui embaixo para a gente poder saber quais conectivos vocês estão utilizando. Então é isso, espero que com esse vídeo agora você tenha novos conectivos para você poder finalmente colocar eles em cada começo de frase do seu parágrafo de introdução, do seu parágrafo de desenvolvimento, do seu parágrafo de conclusão, e você saber o que você precisa colocar depois, porque agora você consegue organizar suas ideias e organizar sua redação da forma mais clara possível, e você conseguir ter mais pontos da competência 4 e deixar muito mais clara a sua movimentação. Então, o vídeo acabou. Que peninha. Mas calma que vai ter cada vez mais vídeos, a gente vai poder te ajudar cada vez mais. A gente já tá fazendo, eu fiz até uma playlist com como começar a estudar redação do zero, então a gente já fez como organizar suas ideias, como começar a escrever uma redação sabendo de nada, e agora esse de conectivos. Então, manda essa playlist, manda esse vídeo para uma pessoa que talvez não esteja sabendo como usar conectivos, ou que possa ajudar. Se ajudou você, escreve nos comentários, dá uma curtida, se inscreve no canal para a gente poder saber se a gente está ajudando você ou não. Então, o vídeo acabou por aqui. Essa aqui é tudo que eu queria passar para vocês de conectivos, e é isso.